último inicial da região de Galar na sua forma Gigamax está chegando aí no Pokémon GO, pessoal. E o nosso querido Sniper aí, o Inteleon, vai chegar aí no dia 14 de junho às 6 horas da manhã. Ele vai embora no dia 15 de junho às 21 horas, tá? Mais um guia completo dessas raids gigantescas, os melhores counters, melhor estratégia e como você facilita demais essas batalhas contra o Inteleon. Vamos começar falando das fraquezas do Inteleon, pessoal. Ele é do tipo água puro, por isso ele só tem duas fraquezas simples aí, que é o tipo elétrico e é o tipo grama, tá? O 100% sem influência no clima nessas batalhas aí é 1693. A gente não tem influência no clima nas batalhas Max, tá? Tanto Dynamax quanto Gigamax, então a gente só tem um CP possível aí pro 100%, que é o 1693, tá bom, pessoal? Vou deixar na tela para você fazer a comparação da versão normal com a versão brilhante aí do G-Max Inteleon, né, na forma Gigamax, mas como os outros iniciais da região de Galar, aqui não é diferente. O Shine não está liberado no Pokémon GO, tá? Só coloquei aqui para você fazer a comparação. Não dá nem para ver o Inteleon ali em cima daquele geyser de água, né, que ele fica lá em cima, com uma posição de sniper mesmo, e aí muda um pouquinho a tonalidade da água. Ele até muda de cor, mas como ele tá lá em cima não dá para ver. Vamos ver na forma normal aqui, que aí fica mais fácil a gente visualizar. A forma normal dele aqui é assim, a versão normal e a versão brilhante, tá? Eu até gosto da versão brilhante do Inteleon, pena que não tá disponível no jogo, né? Que ele fica em tons de branco no lugar do preto, né? Bem interessante aí, tá bom, pessoal? E é claro que a gente vai falar o quê? Melhores dicas para você aproveitar ao máximo essas batalhas G-Max e fazer com mais facilidade. Vamos começar falando dos ataques aí para essas batalhas Gigamax, pessoal. Nunca, em hipótese nenhuma, utilize golpes carregados nessas batalhas Max, tá? Você vai usar apenas o golpe ágil do seu Pokémon, de preferência golpes ágeis de meio segundo, e já já eu vou te passar os counters aí e os melhores golpes também para você mandar super bem. Os golpes carregados, eles demoram muito, é uma animação desnecessária, enquanto isso, os golpes ágeis de meio segundo, a cada 1 segundo você consegue encher 2 pontos no medidor Max, tá? Então é muito rápido, tá? O nome já diz, golpe ágil, então extremamente ágil aí, até o carregado terminar a animação dele, você vai encher apenas 1 ponto no medidor Max, o que não compensa, tá? Estou falando das batalhas Gigamax e das batalhas Dynamax de lendário, tá? As batalhas Dynamax nível 3 ou inferior, você pode dar carregada à vontade, não tem problema, mas nessas batalhas mais difíceis, não dê carregada em hipótese nenhuma, tá? Geralmente, pessoal, a gente monta um time aqui com 2 Pokémon defensivos e um Pokémon atacante, tá? Esses Pokémon defensivos, eles só vão utilizar o golpe ágil, como falei pra vocês, para encher mais rapidamente o medidor Max lá em cima, tá? Assim que encher o medidor Max, você vai fazer a troca pro atacante. Esse atacante com golpe Max, aí sim você vai desferir os 3 golpes Max no chefe das batalhas Max, e aí vai trocar de volta pro defensor, tá, pessoal? Bem interessante essa estratégia aí. Geralmente a gente costuma desbloquear o escudo Max, né, e a cura Max também, que é o espírito Max, né, que é a cura, né, o coraçãozinho lá e o escudo dos defensores, e aí upar esses escudos e essas curas, tá? Só que uma coisa bem interessante, que a cura Max, ela é mais eficaz aí na Blissey, tá? A Blissey é um Pokémon que eu já vou falar pra vocês aí, que é um dos melhores defensores que tem pra essas batalhas disparado, mas como ela tem um status base de vida extremamente alto, beirando os 500 pontos de vida aí, então a cura faz total sentido nela. É até melhor do que o escudo, não que você não vai usar escudo nela, né? No primeiro turno ali, você pode até iniciar a batalha, deixar a Blissey crescer, colocar os escudos nela aí e depois só ir administrando a cura, mais um escudo ali, enquanto seus amigos atacam ou você ataca eventualmente também, tá? Você pode ficar só de suporte ou só de ataque também, né? Você pode fazer essa combinação com os seus amigos, é uma estratégia extremamente válida também. Quanto aos atacantes, pessoal, não esquece de upar o golpe Max do atacante até o nível 3. É imprescindível que esse atacante
ataque esteja maximizado aí com a força total no nível 3, porque o nível 3 ele vai dar a maior quantidade de dano possível aí. Não esquece também de upar os Pokémon, tanto os defensivos quanto o atacante aí pro nível 40, tá? Pelo menos pro 40. No 50 não é tão necessário assim, mas pro 40 sim é extremamente necessário. Se você utilizar essa estratégia contra o Inteleon, pessoal, umas 12 a 15 pessoas são suficientes para derrubar ele, né? Que se todo mundo tiver com essa estratégia, com os Pokémon aí no 40, com os golpes no nível 3. Então assim, essa estratégia funciona super bem nessas batalhas Gigamax. Dá pra fazer até com menos pessoas, inclusive se tiver Cogumelo Max também, mas fica focando mais ou menos nesse número aí, tá bom, pessoal? E também, é claro, não esqueça de desviar dos carregados do chefe da batalha Max, obviamente, né? Os carregados de dano em área, que dá dano em todo mundo ao mesmo tempo, são impossíveis de serem desviados, mas os carregados que são focados no seu Pokémon, você consegue desviar, tá? Que é que aparece aqueles 3 risquinhos ali na cabeça do Pokémon. Assim que aparecer aqueles 3 risquinhos, você arrasta pro lado e aí o Pokémon vai desviar. Só que não pode demorar muito. Se demorar muito, você vai tomar o golpe em cheio. De qualquer forma, você vai levar dano, mesmo desviando, tá? Mas você vai reduzir esse dano um pouquinho aí. É bastante interessante você usar o desvio, tá? Se você for ser um dos suportes do time aí, né? Das pessoas que vão fazer com vocês aí, com você aí, é importante que você tenha o escudo desbloqueado pro chefe da batalha Max mirar só em você, né? Aí fica mais fácil de você controlar o dano que o seu time vai tomar, tá? Assim que você usa escudo, o chefe da batalha Max ele começa a mirar em você nos golpes focados, tá, pessoal? Dá pra você observar aí que o Inteleon tem apenas 3 golpes carregados aí, 2 tipos aquáticos e um do tipo fantasma, tá? O fantasma é o Bola Sombria e os de água são Pulso d'Água e Surfar. São 2 golpes de água que não são tão fortes assim, tá? Então é mais fácil de lidar com ele aí. Inclusive, se você tiver com a Blissey como defensora, o Bola Sombria não vai fazer nem cócega na Blissey, tá? Então muito interessante aí a Blissey para esse momento aí que o Inteleon tiver com Bola Sombria. Bola Sombria é o que vai dar mais dano nos seus Pokémon, caso você não esteja com um Pokémon do tipo normal, que no caso é a Blissey, né? Então fica atento aí, tá, pessoal? Para você resetar os golpes dessas batalhas Max, é só você entrar na batalha Max, né, com seus amigos aí, ver os golpes do chefe aí e sair. Aí você entra de novo e você vai ver aí que os golpes vão ter alterado. Só que como ele não tem uma gama tão grande assim de carregados, não acho que vale tanto a pena assim fazer, até porque os 2 golpes de água dele não são tão fortes assim, tá? Tem que preocupar mesmo com Bola Sombria, tá? Que é um golpe mais pesado, de dano mais pesado aí, tá? As partículas Max que você usa pra fazer essas batalhas Max são 800 partículas Max. Se você entrar nessa batalha presencialmente, tá? Tô falando presencialmente, e sair dela ou perder, você não vai gastar as partículas Max. Você só gasta as partículas Max se você concluir a batalha com sucesso, se você vencer o chefe dessas batalhas Max, tá, pessoal? Então fica tranquilo aí. Quem vai fazer as batalhas Max à distância, eu sinto informar que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado aí, principalmente se for utilizar aqueles aplicativos do PokéRaid ou PokéGenie aí, né? Que o PokéGenie a galera tá mais utilizando no momento, porque assim que você entrar na batalha Max, você vai gastar o passe de Raid à distância, tá? Porque além das partículas Max, você também precisa do passe de Raid à distância, e ele é consumido quando você entra na batalha. As partículas não, mas o passe sim, e o passe de Raid à distância é caro, né? Então eu recomendo você entrar em contato com alguma comunidade aí perto de você, que você sabe que consegue fazer essas batalhas Gigamax, né? Seja as comunidades oficiais da Niantic, seja alguma comunidade que você conheça, tá? De confiança sua, e aí você pede pra te convidar para essas batalhas Gigamax, tá, pessoal? Que aí fica mais fácil, que aí você vai ter certeza que vocês vão conseguir fazer essas batalhas sem problema nenhum, tá bom? As comunidades oficiais da Niantic, pessoal, eu tô deixando aqui embaixo na descrição e também no primeiro comentário fixado para você entrar em contato com alguém que você conheça ou quer conhecer nessas comunidades, tá? Outra coisa bastante interessante, pessoal, um dia antes dessas batalhas, se a sua comunidade for fazer no sábado ou for fazer no domingo, um dia antes dessas batalhas, vá no local que você vai fazer essas batalhas, se vocês marcaram na praça, no parque, em algum ponto de encontro, no shopping, e veja quais Power Spots de 2 dias tem lá. Por quê? Esses Power Spots de 2 dias é garantia que no dia seguinte eles ainda vão estar lá para sediar as batalhas Gigamax, e é importante
importante que você deixe o seu Pokémon, derrote um Pokémon Dynamax lá e deixe seu Pokémon naquele Power Spot. Os Pokémons deixados naqueles Power Spots, eles dão bônus de ataque pra galera que vai fazer as batalhas Gigamax no dia seguinte, tá? Então, se você já deixar 4 Pokémons do Power Spot, você já vai ter um bônus ali de 18% a mais de ataque nessas batalhas Gigamax, então é bastante interessante, né? É aquele esquema de 4 luvinhas, né? Você já vai preencher 3 luvinhas com apenas 4 contas lá que deixar Pokémon, e pra deixar as luvinhas no máximo 4 luvinhas, você vai precisar de 12 contas ali, 12 Pokémons naquele Power Spot, tá? Então, faça a batalha, deixa o Pokémon lá, de preferência um lendário pra você ganhar docinho de lendário assim que ele voltar pra você, então deixa o lendário lá, ou o Cubbyfu também, se você quiser, fica à vontade pra deixar lá, é importante, aumenta seu dano também na hora de fazer as batalhas, tá, pessoal? Como eu falei pra vocês, essas batalhas custam 800 partículas max aí, então você se prepare antes, junte as bolinhas das partículas max um dia antes também, pra você ter bastante partículas max e depois conseguir pegar mais e fazer mais batalhas max. Vamos falar agora, pessoal, dos melhores Pokémon, começando agora com os nossos tanques de guerra, os defensores aqui, começando com a Blissey, né? Blissey é melhor defensor aqui, apesar dela não resistir aos golpes do tipo aquático, não tem problema, esse bicho tem uma vida absurda, como eu falei pra vocês, e o golpe ágil mais eficiente pra Blissey aí, pra encher mais rapidamente o medidor max, é o golpe do tipo normal chamado pancada, tá? Depois a gente tem o Blastoise aí, que tem uma defesa bastante alta também, Pistolinha d'Água é o melhor golpe ágil pra ele, pra encher o medidor max, e o Venusaur também é um excelente Pokémon, tem uma defesa bastante alta aí, Chicote de Vinha é o melhor golpe ágil pro Venusaur, tá? Esses são os defensores. A Blissey é a que mais vale a pena usar a cura, como eu falei pra vocês, mas você pode colocar escudo nela também. O Blastoise e o Venusaur só precisa do escudo, tá? Não precisa tanto assim da cura, porque o escudo vai ser mais eficiente pra eles aí, porque eles têm uma defesa maior do que a Blissey, né? A Blissey, o forte dela é vida, ela tem muita vida, tá? Vamos falar dos counters aqui, os melhores atacantes aqui, na verdade, os mais acessíveis primeiramente, tá, pessoal? Esses são os mais acessíveis, depois eu vou mostrar os melhores, tá? Rillaboom é o melhor Pokémon acessível do tipo grama aí, vai dar super eficaz com golpe max aí do tipo grama no Inteleon. Você pode deixar o golpe ágil Folha Navalha, que é um golpe do tipo grama, pra deixar o mesmo golpe do tipo max, né? O golpe do tipo max dos Pokémon Dynamax, ele é influenciado pelo golpe ágil do Pokémon, tá? Então a mesma tipagem do golpe ágil, ele vai se aplicar ao golpe max. Então Folha Navalha pro Rillaboom, o Venusaur também é uma excelente opção aí, né? Chicote de Vinha pra ele, né? Como golpe ágil. E eu sei que nem todo mundo teve acesso aos lendários, né? Os Dynamax lendários, por isso que eu coloquei o Raikou depois, tá? O Raikou é até melhor do que o Venusaur, tá? Trovoada de Choques é o melhor ataque ágil pro Raikou aí, né? Eu sei que a gente tem o Troca Elétrica também, mas se uma eventual emergência você precisar dele pra defender, pra encher o medidor max, o Trovoada de Choques é um golpe de meio segundo, tá? Então é mais interessante. O Zapdos, pessoal, ele é um Pokémon que não é Gigantamax, melhor indicado para essas batalhas max. Só que eu não coloquei os Zapdos aqui porque ele não é tão acessível assim. Além dele ser lendário, o golpe ágil dele, Trovoada de Choques, é um golpe de legado, tá? Então você vai precisar gastar um TM Elite ágil para colocar esse ataque nele, tá? Mas o Zapdos, ele é melhor do que esses três aqui, caso você tenha interesse, você tenha os Zapdos sobrando aí, você pode usar. E os melhores atacantes aqui, no caso, os Gigamax, né, que são melhores do que os Dynamax, todos os Dynamax, obviamente, né, o Gigamax sempre vai ser melhor, tá, pessoal? Se você tiver um Venusaur contra um Venusaur Gigamax, o Venusaur Gigamax sempre vai ser superior, tá? Arranhão é o melhor golpe ágil aí pro Rillaboom na forma Gigamax, porque ele é um golpe de meio segundo, e os golpes dos Pokémon Gigantamax, eles não são afetados pela tipagem do golpe ágil, tá? Os golpes do Gigantamax, eles são golpes exclusivos, únicos daquele Pokémon, ou seja, o Rillaboom tem um golpe Gigamax do tipo grama, então não adianta você trocar o golpe ágil dele, ele sempre vai ter aquele ataque do tipo grama, tá? Então por isso que eu deixo o arranhão no Gigamax do Rillaboom, porque ele é um golpe de meio segundo.
Faísca também é um golpe de meio segundo do Toxtricity. Ele é um excelente Pokémon, ele é o segundo melhor Gigamax para essas batalhas. E depois o melhor Gigamax aí, o terceiro melhor, é o Venusaur aí com chicote de vinha, tá, pessoal? Esses são os melhores atacantes, os mais fortes aí para você utilizar nessas batalhas Gigamax. Os bônus desse evento, pessoal, a gente vai ter aumento do limite para coletar partículas max para 1.600 partículas, ao invés de 800 por dia, a gente vai ter 1.600. E também qualquer Power Spot que você coletar partículas max vai te dar 800 ou 820 partículas max aí, né? 820 se você não tiver coletado no dia seguinte, se for inédito, né? E 800 se você já tiver coletado naquele Power Spot no dia anterior, tá? E os pontos de energia serão atualizados com maior frequência. No evento do Gigamax Cinderace, a Niantic dobrou o tempo da batalha Gigamax de 30 minutos para 1 hora. Eu achei muito interessante, porque 30 minutos é muito pouco tempo. Se você entrar com pouco tempo nas batalhas e não conseguir fazer, você vai perder o seu passe remoto se você estiver fazendo a distância, por exemplo, tá? Ou então, para você não passar raiva, entre nos primeiros minutos das batalhas max. Agora com 1 hora vai ajudar demais, tá? Com 1 hora de duração, né? Vai ajudar muito aí a gente tentar fazer com mais tempo, com mais calma, né? Tentar fazer 1, 2, 3 vezes, caso não consiga nas primeiras vezes, tá? Então, 1 hora eu acho que vai ser, se vai se manter o padrão aí, eu não sei, tá? No Cinderace foi 1 hora, então espero que no Inteleon também seja 1 hora. Falando no Inteleon, pessoal, o melhor Pokémon para as batalhas max aí, o Gigamax mais forte do tipo aquático é ele, tá? Não tem outro, esse bicho é muito forte, pessoal. O Dynamax dele já é um monstro, o Gigamax então é sensacional, tá? Você pode deixar ele com pistolinha d'água e surfar, não faz tanta diferença assim, porque ele só vai ser um atacante, né? Ele vai entrar para dar golpe max. O golpe max exclusivo dele é um golpe do tipo aquático, tá? Então ele é o melhor atacante aquático para as batalhas max, esse bicho é muito forte. Você quer saber como que foi as batalhas do Cinderace? Eu vou deixar aqui em cima para você assistir e também outros eventos que estão chegando aí no Pokémon GO. Eu vou ficando por aqui, vejo você no próximo vídeo live gameplay e até mais!